O jogo Aether World foi lançado há 10 anos como um simulador de namoro para o público feminino. Contudo, o título acabou atraindo uma quantidade significativamente maior de jogadores homens. O sistema permitia que os usuários escolhessem entre uma grande variedade de personagens. As opções variavam desde os mais fáceis e eficientes até os extremamente difíceis e ineficientes. Entre todos os personagens, havia um considerado um verdadeiro lixo. Ele era especialmente conhecido por seu nível de dificuldade elevado e por possuir características terríveis. Apesar de tudo, existiu um jogador persistente que escolheu esse personagem. Ele jogou com essa figura problemática durante 10 anos seguidos. O jogador hesita por um momento, com as mãos unidas, questionando se realmente deve começar essa jornada. Bayek Yuzeol toma sua decisão final. Ele posiciona os dedos sobre o teclado, pronto para iniciar o jogo. A história começa agora. O primeiro capítulo se inicia, marcando o início de uma longa e difícil trajetória. O dia amanhece sobre a cidade, enquanto o jogador toma um café, preparando-se para mais uma sessão. Ele nota algo estranho acontecendo no fórum do jogo. Diversos usuários relatam problemas graves e a aparição inesperada de um dragão demoníaco sombrio. Muitos jogadores estão confusos e frustrados com a exclusão de seus personagens. O jogador questiona a existência de um chefe final em um simulador de namoro. Ele logo percebe que um ranker famoso também está enfrentando dificuldades contra esse inimigo. O jogador reflete sobre a existência de um chefe final. Ele questiona como um monstro capaz de anular magia pode existir em um mundo mágico, enquanto se preocupa com os relatos de exclusão de personagens. Ele rapidamente conecta os pontos. O dragão demoníaco sombrio, conhecido como a 13ª Lua da Noite Negra, finalmente surgiu no jogo. O jogador clica no mouse, tentando entender a história por trás desse evento. Tudo parece estar acontecendo dentro do mundo de Aether. Existe uma organização secreta chamada Humanos Demoníacos Sombrios. O objetivo desse culto é ajudar um outro mundo a dominar o nosso. Assim que alcançaram seu objetivo, o dragão demoníaco sombrio finalmente apareceu. O jogador percebe que 90% do continente foi tomado. Ele nunca se importou com a história, mas agora o enredo virou uma bagunça total. Ele sabe que não pode evitar essa luta e decide dar uma chance ao jogo. Ele se prepara para encarar o desafio que o aguarda. O jogador encara a tela do sistema, que pergunta se ele deseja enfrentar o dragão demoníaco sombrio. Sem hesitar, ele confirma a escolha para iniciar o desafio. Ele se prepara para demonstrar as habilidades que aprimorou durante os últimos 10 anos. O confronto contra o imponente dragão finalmente começa. Bayek Yuzeol é um personagem peculiar, sendo o único no jogo inteiro que não consegue usar magia. Por causa dessa limitação, os jogadores experientes sempre o evitaram, tratando-o como um simples figurante. No entanto, a verdade é bem diferente do que todos pensam. Ele pode, sim, utilizar magia e está prestes a provar isso. Ele decide que apenas um movimento será o suficiente para mudar o rumo da batalha. O dragão dispara uma rajada de energia devastadora, mas ele permanece imóvel diante do ataque. Seu olhar é de absoluta confiança, revelando um sorriso de quem já previu o resultado. Com uma precisão impressionante, ele utiliza o feitiço de teletransporte para desviar e contra-atacar o dragão. O protagonista mantém uma postura de combate impecável. Seu olhar focado revela uma determinação absoluta diante do perigo iminente. O feitiço de teletransporte de Bayek Yuzeol permite deslocamentos rápidos e aleatórios de 3 a 10 metros. Como a direção é aleatória, qualquer erro no controle da distância pode ser fatal devido ao impacto da velocidade. Além do alto custo de mana e tempo de recarga, a habilidade imobiliza o usuário por 2 segundos, tornando seu uso raro. Entretanto, apesar de todas as limitações e riscos, ele parece ter encontrado uma forma de superar essas falhas. Bayek Yuzeol dominou completamente o teletransporte. Ele controla a direção e a distância do salto, além de ter anulado as penalidades de uso. Como ele não possui status de mana, a habilidade não consome energia. Diferente de outros feitiços, o teletransporte funciona apenas como um movimento tático. Ele ficou obcecado por esse personagem, pois o sucesso dependia inteiramente de sua habilidade. Por 10 anos, ele jogou com o único herói incapaz de usar magia.
O resultado desse esforço prolongado é uma força destrutiva capaz de enfrentar qualquer ameaça. O protagonista desfere um golpe devastador contra o chefe final. A energia liberada é imensa e o impacto sacode todo o ambiente de batalha. O silêncio toma conta do campo de batalha enquanto o sistema confirma a vitória. O chefe final da 13ª Lua foi finalmente derrotado. Ele mal consegue acreditar no que aconteceu. Mesmo equipado com relíquias ancestrais de alto nível, ele ainda se sente surpreso por ter vencido como personagem considerado lixo. Satisfeito com o resultado, ele prepara um anúncio para a comunidade sobre sua vitória contra o dragão demoníaco sombrio. O cursor paira sobre o botão de postar, pronto para compartilhar a conquista. De repente, uma mensagem assustadora surge na tela. O sistema informa que o final errado foi alcançado, causando a destruição de 90% do Aetherworld. Ele fica em choque ao ler que, apesar de tudo, foi quem chegou mais perto do verdadeiro fim. Uma nova instrução aparece exigindo que ele alcance o verdadeiro fim. Ele reage com total incredulidade e desespero diante da situação caótica que se desenrola diante de seus olhos. O ambiente de jogo brilha intensamente, como se o próprio sistema estivesse colapsando diante de seus olhos. Uma luz ofuscante toma conta de tudo, sinalizando uma mudança drástica na realidade. Ele desperta com um sobressalto, sentindo o peso de uma confusão avassaladora. O cenário ao seu redor mudou completamente, deixando-o desorientado e vulnerável. Sem entender o que está acontecendo, ele tenta processar a nova realidade. Ele se pergunta onde está, enquanto o medo e a incerteza tomam conta de seus pensamentos. Ele tenta recuperar o fôlego enquanto observa o ambiente ao redor. Seus olhos se fixam em um objeto estranho, um espelho que parece deslocado naquela realidade. Aproximando-se com cautela, ele toca a superfície fria do vidro. Ao olhar seu reflexo, uma expressão de choque absoluto toma conta de seu rosto. Ele não consegue acreditar no que vê. Aquele reflexo no espelho é o rosto de Baek Uziol, uma revelação que desafia toda a sua compreensão. De repente, uma energia intensa surge ao seu redor. Ele se agacha, sentindo o impacto daquela presença súbita que altera o ambiente. Uma notificação flutuante aparece diante de seus olhos. O sistema anuncia o início do primeiro episódio, intitulado Escape da Perseguição. Ele observa a mensagem com incredulidade. Aquela é a cast do prólogo de Baek Uziol, algo que ele jamais esperava encontrar. O peso daquela revelação o atinge em cheio. Ele mal consegue processar a situação e exclama que aquilo não pode estar acontecendo. Ele tateia o bolso de sua roupa com urgência. Ao retirar o objeto, seus olhos se arregalam em choque absoluto diante do que acaba de encontrar. O papel em suas mãos é o certificado oficial de entrada para a prestigiada Academia Stella. A confirmação física daquela realidade o deixa paralisado. Ele luta para aceitar a verdade. Aquele é o mundo de Aether e, para seu completo desespero, ele se tornou Baek Uziol. O peso da identidade que agora carrega parece esmagador. Ele encara o vazio, tentando processar o destino que lhe foi imposto. Ele tenta manter a calma e pensar racionalmente. Lembra que uma voz misteriosa lhe deu uma instrução clara para alcançar o verdadeiro fim. No entanto, ele sabe que aquele jogo não possui um final único. A realidade é composta por múltiplos caminhos e desfechos distintos. Uma dúvida súbita surge em sua mente. Será que ninguém conseguiu alcançar esse objetivo nos últimos 10 anos? Ele balança a cabeça para afastar os pensamentos. Agora não é o momento ideal para se perder em divagações. Se a memória não falha, Baek Uziol precisa agir rápido. Ele está em uma situação delicada e cada segundo conta para sua sobrevivência. Logo após acordar, ele percebe que não está sozinho. Perseguidores implacáveis invadem o local, gritando e procurando por ele na neve. Ele percebe que não estar e que abrintear que a baixada sora contentar e que eles passar estar estes homens mas se conto. Que... O desespero toma conta ao confirmar que eles realmente o encontraram. Ele precisa encontrar uma saída imediata antes que seja tarde demais. Um dos perseguidores nota algo diferente na paisagem. Eles avistam uma cabana isolada em meio à nevasca, o esconderijo perfeito. Os perseguidores ordenam uma revista imediata no local. Encurralado e sem saber como agir,
Ele se pergunta o que deve fazer agora. Ele sabe que existe um limite para o quanto pode evitá-los. No entanto, ele também não possui condições de lutar contra eles. Enquanto busca uma saída, uma notificação surge diante de seus olhos. Sem hesitar, ele ativa o teletransporte para escapar daquela situação desesperadora. Baek Yuzeol sofre com a síndrome de vazamento de mana, o que o impede de acumular energia em seu corpo. Ele vive em constante desvantagem, mas ainda mantém uma última esperança. De volta ao presente, ele se depara com uma notificação do sistema. A habilidade de teletransporte está finalmente disponível para uso, com um tempo de recarga de 3 segundos. Ele questiona se realmente deve usar o teletransporte agora. Baek Yuzeol lembra que costumava controlar seu personagem com mouse e teclado em um jogo, o que torna a situação surreal. Sem tempo para hesitar, ele precisa agir. O som de passos se aproxima rapidamente, indicando que seus perseguidores estão logo atrás dele na neve. O choque é imediato ao perceber que seus perseguidores já estão logo atrás. Ele não esperava que eles chegassem tão rápido ao seu encalço. Sem tempo sobrando para pensar, ele entende que a única alternativa é tentar usar a habilidade agora mesmo. Os perseguidores finalmente o localizaram na neve. Eles gritam ordens para capturá-lo imediatamente, sem dar qualquer chance de fuga. A pressão aumenta enquanto os inimigos se aproximam. Ele sabe que precisa completar a primeira parte do tutorial para sobreviver. Ele percebe que seus perseguidores são mais rápidos devido às botas mágicas. O teletransporte parece ser sua única chance real de escapar. Uma voz interior tenta acalmá-lo. Ele é lembrado de que já utilizou o teletransporte inúmeras vezes antes, o que lhe dá uma esperança. Ele se concentra intensamente, lembrando que o timing necessário para o teletransporte já está gravado em sua memória muscular. O perseguidor grita furioso, sem entender por que ele não para de correr. O protagonista percebe com desespero que seus inimigos finalmente o alcançaram. A maior desvantagem do teletransporte é o risco mortal. Se o usuário falhar em controlar a distância, ele pode colidir com um objeto e morrer instantaneamente. Contudo, o inimigo não hesita e desfere um golpe mortal com sua espada, gritando para que ele morra. Masyarousha Arrausha Dorobultus Entiviras Esha. E de cima sindista entivita, ao gumbo e precerum beste, eras adesto contrado, o inimigo não hesita e desodarum me escondede, anemigo não controdo todos echarum extras esta desadarra, O protagonista reflete sobre sua habilidade única. Ele sabe que o seu teletransporte funciona de uma maneira diferente e muito mais precisa. No momento em que o golpe fatal desce, ele ativa seu poder. O inimigo fica paralisado diante da súbita mudança de posição. Ele comemora o sucesso da manobra. O teletransporte foi executado exatamente como ele planejou. Os perseguidores ficam chocados com a técnica. Eles se perguntam se o rapaz é na verdade um mago poderoso. O inimigo alerta seus aliados sobre a paralisia pós-teletransporte. Ele percebe que essa fraqueza pode ser uma vantagem estratégica para eles. Surpreso, o perseguidor questiona como o rapaz consegue se mover tão rápido. Ele observa o alvo se deslocar velozmente pelo terreno nevado. O rapaz decide avançar com cautela, usando o terreno irregular a seu favor. Ele sabe que seus oponentes ainda não dominam o controle do Flash. O rapaz ofegante percebe a gravidade da situação. Ele sabe que seus oponentes não conseguirão avançar para o próximo episódio. A maioria dos jogadores falhou neste tutorial. Mesmo os poucos que avançaram, não superaram o controle de distância e o teletransporte contínuo. A contagem regressiva começa. 3, 2, 1, o rapaz executa o teletransporte com precisão absoluta sobre a neve. Os oponentes observam o rapaz com incredulidade. Eles não conseguem acreditar que alguém seja capaz de usar teletransporte naquele terreno difícil. O líder dos oponentes ordena que todos os usuários de magia avancem. Ele exige um ataque coordenado à distância para eliminar o rapaz. Os atacantes se posicionam e começam a preparar suas magias. O ambiente ao redor deles brilha com a energia concentrada para o ataque. O rapaz percebe a movimentação inimiga. Ele nota que eles estão tentando canalizar magia contra ele.
Uma transição rápida ocorre enquanto a tensão aumenta no campo de batalha. A segunda parte do tutorial começa. O rapaz deve usar o teletransporte com precisão para desviar das flechas mágicas que voam em sua direção. O rapaz explica que o jogo funciona como um monitor, permitindo ver tudo o que acontece atrás dele. Graças a essa visão privilegiada, ele consegue desviar dos ataques inimigos com precisão. Uma energia intensa surge no campo de batalha. O sistema notifica que a habilidade Síndrome do Vazamento de Mana foi ativada. Além disso, o sistema confirma que as habilidades derivadas, Sexto Sentido e Aceleração Cognitiva também estão sendo utilizadas simultaneamente. Com os sentidos aguçados e a mente acelerada, o rapaz foca intensamente no combate. Ele está pronto para enfrentar qualquer ameaça que surja. O rapaz corre pelo campo de batalha enquanto uma energia intensa se manifesta ao seu redor. Ele mantém o foco total para reagir a qualquer perigo iminente. Seus movimentos se tornam um borrão de velocidade. Com a mente acelerada, ele percebe o momento exato para agir. O momento decisivo chegou. Com um passo firme no solo, ele ativa sua habilidade de teletransporte e desaparece em um clarão de luz. O rapaz aterrissa com precisão no solo nevado, mantendo a guarda alta. Ele se prepara imediatamente para o próximo movimento, sentindo a energia do ambiente ao seu redor. Ele respira fundo, aliviado por ter escapado por pouco. Sem perder tempo, ele retoma sua corrida frenética através da paisagem gelada. O rapaz encara o desafio final com determinação. Ele sabe que a última parte do tutorial exige foco total para superar o obstáculo à frente. Com o olhar fixo no objetivo, ele se prepara para atravessar o cânion. A missão é clara. Ele deve usar o teletransporte para cruzar o abismo. O rapaz observa o abismo gelado com atenção. Ele sabe que a única forma de atravessar esse obstáculo é controlando perfeitamente a distância do seu teletransporte. Ele planeja encontrar alguns magos que estão de passagem para escapar. Este é o momento decisivo para encerrar o tutorial. Para ter sucesso, ele precisa cancelar sua habilidade em apenas 1/10 de segundo. Qualquer falha nesse momento crítico resultará em sua morte imediata. Diante dele, cerca de 20 pedras flutuantes compõem o caminho traiçoeiro que ele deve percorrer. Ele sabe que tem apenas 1/10 de segundo para agir, mas admite que é mais fácil falar do que fazer. O rapaz se questiona que tipo de maníaco alucinado seria capaz de criar um tutorial tão insano e perigoso. Entretanto, ele mantém a calma e avalia a situação. Para ser sincero, ele acredita que o objetivo é realizável, apesar de todos os riscos envolvidos. O verdadeiro problema surge bem na sua frente. Ele percebe que os magos que procurava já estão ali, bloqueando seu caminho. Ele percebe que seus perseguidores estão muito mais próximos do que esperava. A distância entre eles é de apenas 100 metros, e o tempo de recarga do seu teletransporte impede uma fuga imediata. Diante da situação crítica, ele conclui que a única forma provável de sobreviver é enfrentando e eliminando todos os seus oponentes. O ambiente gélido e desolado reflete a tensão do momento. Ele se agacha, preparando-se para o confronto iminente em meio à neve. Ele admite que seu plano parece uma loucura completa. Questionar-se como pode cogitar tal feito, mesmo tendo experiência em lutas anteriores. Se isso fosse um jogo, o sistema tornaria impossível atacar aqueles que me perseguem. Mas esta é a realidade e as regras mudaram. Nenhuma regra me obriga a seguir cegamente o sistema do jogo. Estou pronto para tomar minhas próprias decisões. O pensamento de eliminar alguém não me incomoda. A razão não é apenas o conflito histórico envolvendo meus pais. Eles finalmente chegaram. O confronto decisivo começa agora. Acredito firmemente que posso vencer este desafio. Minha determinação é a única arma que preciso agora. O confronto começa sob a neve intensa. Estou diante de um grupo de inimigos armados e prontos para atacar. Eles me reconheceram imediatamente. A tensão no ar é palpável enquanto eles se preparam para o combate. O líder ordena que me capturem sem hesitação. Seus subordinados avançam rapidamente contra mim com suas lanças. Um dos oponentes zomba da minha escolha de lutar sozinho. Ele me chama de idiota por enfrentar todos eles sem ajuda. A ameaça é direta e brutal. O oponente declara friamente que estou morto, enquanto a tensão atinge o seu ápice. Sem hesitar, calculo a distância exata do meu alvo,
Com um movimento rápido, ativo minha habilidade de teletransporte para surpreendê-los. O inimigo percebe algo estranho e se vira confuso. Antes que ele possa reagir, apareço bem atrás dele. Um som seco de impacto ecoa pelo local. O ataque foi preciso e eficaz. O impacto é violento e o inimigo expele sangue, incapaz de conter a força do golpe recebido. Meus olhos focam no alvo enquanto o batimento cardíaco acelera, mantendo a concentração absoluta no momento decisivo. Sinto o sangue escorrer pelos meus dedos, mas não há qualquer pingo de culpa em minhas ações. Com um movimento final preciso, encerro o confronto e deixo o inimigo derrotado no chão. Não sinto remorso pelo que fiz. Afinal, matei aqueles homens apenas para garantir a minha própria sobrevivência. A luta continua intensa no meio da neve. Com um golpe preciso, consigo afastar os inimigos que tentam me cercar. O impacto é forte e faz os adversários recuarem. Aproveito a brecha para tentar escapar daquela situação perigosa. Eles percebem minha intenção e gritam que estou fugindo. A perseguição se torna desesperada enquanto corro pelo terreno gelado. A ordem é clara e implacável. Eles não podem me deixar escapar, não importa o custo que isso exija. Eu lidei com um deles, mas o próximo ataque não vai ser fácil. Fico me perguntando o que devo fazer diante dessa situação complicada. Mas por que está tão quieto por aqui? Será que eles desistiram de me perseguir? Não, eles não desistiram. Eles estão usando magia de novo e precisam encontrar uma forma de desviar. Merda, a situação ficou crítica rapidamente. Eles gritam agora e liberam um poder mágico devastador contra mim. O ataque mágico é devastador e consome tudo ao redor. Ele tenta resistir ao impacto, mas a força do golpe é esmagadora. Frustrado com a ineficácia de suas defesas, ele questiona a qualidade do feitiço que está utilizando. De repente, ele avista um ponto de referência no terreno coberto de neve. Com uma decisão rápida, ele canaliza sua energia para executar um teletransporte e escapar daquela situação crítica. Uma explosão de energia ocorre no terreno nevado. O impacto é tão forte que o solo racha sob a pressão do ataque. A poeira e a neve se dissipam lentamente, revelando o resultado daquela investida poderosa. Um homem observa a cena com desdém. Ele comenta que o oponente mereceu aquele destino por sua arrogância ao tentar contra-atacar. Ele olha para a cratera formada no chão. De repente, ele solta um questionamento confuso, sem entender o que acabou de ver. O homem observa o local com atenção, mas logo percebe que seu oponente desapareceu completamente. Ele questiona em voz alta onde o adversário poderia estar. Uma revelação importante sobre o teletransporte surge na mente do combatente. Ele compreende que o movimento é preservado durante o uso da habilidade. A técnica permite manter o mesmo momentum antes e depois de se teletransportar. O combatente utiliza sua habilidade de teletransporte para realizar um ataque surpresa. Ele surge instantaneamente sobre seu oponente, aproveitando o momentum do movimento para desferir um golpe preciso. O impacto é devastador e o oponente solta um grito de dor. Ele mal consegue compreender o que aconteceu, enquanto a poeira e a neve se espalham pelo local. O golpe foi certeiro e o adversário questiona atordoado o que acabou de acontecer. A técnica de teletransporte provou ser letal e eficiente nesta batalha. O observador reage com choque ao ver a cena. O oponente finalmente cai no chão, derrotado pela força do ataque inesperado. Exausto após o esforço intenso, o vencedor respira com dificuldade. A batalha chegou ao fim e ele permanece de pé, mantendo o controle da situação. O jovem observa os dois oponentes restantes e sabe que precisa derrotá-los rapidamente antes que os outros inimigos cheguem para reforçar o grupo. O inimigo se surpreende com a velocidade de reação incomum do garoto e questiona quem ele realmente é. Ele reflete que sua agilidade vem de sua experiência com jogos, mas sabe que não pode apenas desviar dos ataques. Ele decide encerrar o confronto imediatamente. O oponente afirma ter decifrado o estilo de luta do jovem. Ele acredita que o garoto depende apenas do teletransporte e de sua adaga para vencer. Confiante, o inimigo planeja proteger seu rosto e pescoço para anular a ameaça da adaga. Ele se sente seguro contra os ataques rápidos do garoto. O confronto se intensifica quando o oponente desafia o jovem a vir com tudo. Ele prepara uma poderosa onda de gelo para contra-atacar. Sem hesitar,
O jovem ativa seu teletransporte. Ele avança rapidamente para finalizar a luta antes que o inimigo possa reagir. O oponente acredita ter encurralado o jovem com sua magia de gelo. Ele se vangloria, prometendo fazer o rosto do garoto enrugar de dor. O inimigo sente um impacto repentino e solta um rosnado de surpresa. O jovem surgiu de repente, desferindo um golpe preciso que corta a defesa do oponente. O oponente recua, visivelmente abalado pelo contra-ataque inesperado. A confiança que ele demonstrava momentos atrás desaparece diante da habilidade do garoto. Frustrado, o inimigo reclama que o garoto passou a luta inteira fugindo como um rato. O jovem responde friamente, confirmando que ele realmente estava apenas ganhando tempo. O jovem sorri com ironia e agradece pela ajuda do oponente. Irritado, o inimigo chama o garoto de pirralho e afirma que eles apenas pegaram leve até agora. O oponente jura que vai matar o garoto desta vez. Ele se prepara para um novo ataque enquanto o jovem se movimenta rapidamente pelo campo de batalha. O jovem analisa a situação e percebe que o inimigo tenta forçar uma defesa frontal para atacar pela lateral. Ele entende o risco de ser contra-atacado ao usar o flash. O oponente declara que não vai deixar o garoto fazer as coisas do seu jeito. O choque entre as armas cria uma faísca intensa no ar. O jovem lutador mantém o foco total. Ele percebe uma brecha e decide atacar exatamente quando seu oponente se posiciona ao seu lado. O oponente reage com surpresa ao movimento inesperado. Ele percebe que o plano do jovem é muito mais astuto do que imaginava. O impacto é imediato e violento. O jovem consegue atingir seu alvo com precisão, mudando o rumo do confronto em um instante. O oponente questiona se o ataque frontal foi planejado desde o início. Com a conclusão da missão, o primeiro episódio chega ao fim. O sistema confirma o ganho de experiência e novas recompensas. O projeto Constelatio cumpre sua promessa por uma história única desenvolvida. Exausto e ferido, ele cai na neve. Sua respiração é pesada e difícil, revelando o custo extremo da batalha recente. Sua mão treme ao segurar a lâmina manchada de sangue. Ele olha ao redor, tentando manter o foco apesar da exaustão. O cenário se torna sombrio e tingido de vermelho. Ele permanece imóvel, encarando o resultado de suas escolhas. Ele percebe que tudo aquilo é real. O teletransporte, a batalha intensa e o primeiro assassinato não foram um sonho. O peso de suas ações começa a tomar conta de sua mente. O olhar dele revela um profundo choque. Ele admite para si mesmo que precisou tirar uma vida para conseguir sobreviver neste mundo hostil. A exaustão é evidente em sua respiração pesada. Ele decide que é hora de partir e sair daquele lugar sombrio imediatamente. Ele para subitamente no meio da neve. O peso da realidade ainda o persegue enquanto tenta processar tudo o que acabou de acontecer. Apesar do amargor, ele precisa ser realista. Sem dinheiro, ele vasculha os pertences deixados para trás em busca de qualquer recurso útil. Ele encontra uma bolsa contendo cerca de 2 milhões de créditos. É uma quantia modesta, mas certamente melhor do que nada nessa situação. Com o dinheiro em mãos, ele encara o próximo desafio. O ambiente hostil e a tempestade de neve continuam sendo um problema imediato. Ele pisa com firmeza na neve, determinado a seguir em frente. O protagonista encara o imenso penhasco à sua frente e sabe que precisa encontrar um caminho para atravessar. De repente, ele ouve vozes vindo de longe. Ao olhar para o horizonte, ele avista um grupo de pessoas paradas na neve. Ele reconhece os estranhos imediatamente. São os mesmos magos que ele encontrou durante o tutorial. Eles gritam perguntando se ele consegue passar, já que não há pontes por perto. Ele responde prontamente que dará um jeito de atravessar. Shahrestal e Cheito resolfada Shabit-me ao voit derete consigo perguntando se ele consegue passar a bara, confiantes na habilidade dele. Os magos decidem aguardar no local até que ele consiga completar a travessia. Os magos observam o penhasco com preocupação. Eles comentam que atravessar aquele local exigiria ser um cavaleiro de terceira classe e duvidam que o garoto seja capaz de realizar tal feito. De repente, uma energia intensa surge sob os pés do jovem. Ele se prepara para saltar, deixando os observadores completamente surpresos com a demonstração de poder. O garoto dispara pelo ar em um movimento veloz.
Os magos assistem impressionados, questionando se aquilo seria algum tipo de magia de salto especial. Os observadores ficam atônitos ao testemunhar o movimento do jovem. Eles tentam processar o que viram, questionando se aquilo seria realmente um teletransporte. Eles discutem as limitações da magia. Afirmam que no teletransporte comum não é possível controlar nem a direção, nem a distância do salto. O jovem desafia as leis conhecidas com sua velocidade impressionante. Os magos ficam sem entender como ele consegue realizar tal feito com tanta precisão. O jovem observa atentamente as duas figuras misteriosas à distância. Ele se questiona se aqueles indivíduos estão realmente aliados ao garoto que ele persegue. De repente, uma explosão de energia mágica irrompe diante dele. O mago reage com surpresa ao perceber a intensidade do ataque que surge do nada. O poder destrutivo avança rapidamente, forçando uma reação imediata. O jovem grita um aviso desesperado enquanto tenta desviar da investida mágica que corta o ar. Após o impacto, ele se mantém alerta e observa a situação com cautela. A poeira e os escombros revelam que a ameaça ainda está presente no campo de batalha. Uma preocupação crescente toma conta de seus pensamentos. Ele se pergunta se aqueles inimigos estavam ligados ao mercenário que enfrentou anteriormente, reconhecendo o perigo da situação. O tempo de espera para o teleporte é de 3 segundos. Ele percebe que desviar de todas as magias é impossível e decide que precisa alcançar a próxima pedra flutuante a pé. Seus olhos se estreitam em foco total. Ele calcula cada movimento necessário para sobreviver ao ataque iminente. O inimigo dispara uma rajada mágica poderosa. O impacto corta o ar e força o jovem a uma esquiva desesperada. A pressão do combate é imensa. Ele solta um gemido de dor ao sentir o impacto da energia mágica próximo ao seu corpo. O jovem perde o equilíbrio e sente que vai cair no vazio. O desespero toma conta de sua expressão enquanto ele tenta encontrar uma saída. Ele percebe que todas as pedras flutuantes estão longe demais. Sua única esperança é conseguir pousar em alguma delas antes do impacto. Em um movimento final de sobrevivência, ele ativa sua habilidade de teletransporte. O teletransporte funciona e ele consegue alcançar a borda da rocha. Suas mãos se agarram firmemente ao solo para evitar a queda. Ele acredita ter sobrevivido ao perigo imediato, mas a situação muda rapidamente. Uma energia intensa surge ao seu redor, colocando sua vida em risco novamente. O desespero toma conta de seu rosto ao perceber que a morte pode estar mais próxima do que imaginava. Uma poderosa onda de choque azul se expande, colidindo violentamente com o ambiente ao seu redor. Os fragmentos de energia flutuam pelo ar enquanto o cenário é consumido por uma destruição caótica. Tudo se apaga em um clarão intenso, deixando apenas o vazio após o impacto. O sobrevivente se agarra firmemente a uma rocha, enquanto o ambiente ao redor é devastado por uma energia avassaladora. Ele observa atônito a magia poderosa, uma lança envolta em relâmpagos. O lançador calculou a trajetória com precisão absoluta, sem desperdiçar mana, o que parece impossível para alguém no tutorial. No meio da neve, uma figura misteriosa surge segurando uma lança mágica. Sua presença imponente e serena contrasta com a destruição causada anteriormente. Os observadores tremem de medo e descrença diante do poder exibido. Eles mal conseguem processar o que acabaram de testemunhar. O impacto da magia cria uma onda de choque avassaladora. O protagonista luta para se manter firme, enquanto o ambiente ao redor é devastado pela força bruta do ataque. Apesar do perigo extremo, ele consegue se agarrar a uma rocha e sobreviver ao caos. Ele respira aliviado, sentindo que escapou da morte por pouco. Ele se aproxima do grupo que observava a cena. O olhar de surpresa em seu rosto revela que ele ainda processa o que acabou de presenciar. Diante de seu salvador, ele expressa gratidão. O alívio é evidente em suas palavras após o momento de tensão extrema que enfrentou. Quem? O salvador afirma que não agiu por gratidão e pede para ele não se preocupar. O rapaz apenas concorda com a explicação. Ele reflete sobre a voz marcante daquela pessoa, embora pareça difícil se aproximar dela. De qualquer maneira, ele analisa o local onde se encontra. Embora sejam conhecidos como bandidos comuns, suas ações são coordenadas pelo culto do demônio das trevas. Mas ele acredita que isso acaba aqui. Ao escapar pelo penhasco, ele entrou no território dos magos.
Os humanos demoníacos não conseguirão persegui-lo, pois nem sequer sabem quem ele é. Uma notificação surge diante dele, anunciando o início do segundo episódio. O objetivo agora é claro, ele precisa se inscrever na Academia Stella. Ele analisa a mensagem com calma e reflete que a tarefa não parece ser tão difícil quanto imaginava. O nome da instituição brilha diante dele, a Academia Stella. No entanto, uma dúvida surge em sua mente. Ele se questiona como poderia frequentar uma escola tendo a idade que possui atualmente. Sob a luz do luar, uma carruagem segue viagem por uma estrada deserta. O balanço constante do veículo parece embalar os passageiros que descansam em seu interior. O jovem parece mergulhado em um sono profundo, mas logo começa a demonstrar sinais de desconforto. Ele solta um gemido baixo, como se estivesse lutando contra um sonho agitado. De repente, uma lembrança surge em sua mente. Com os olhos brilhando de emoção, ele chama por sua mãe, como se ela estivesse bem ali ao seu lado. O jovem Uziel expressa seu desejo de se tornar um mago. Sua mãe sorri com ternura e afirma que acredita nele. Ele recorda o livro de magia, de segunda mão, que seus pais trabalharam tanto para lhe presentear. A lembrança traz conforto enquanto ele descansa. De repente, uma voz trêmula chama pelo doutor. A expressão de preocupação toma conta do rosto da mulher. A mãe de Uziel reage com choque e descrença ao ouvir o diagnóstico médico. Ela questiona se o filho realmente sofre da síndrome do vazamento de mana. E Uziel fica paralisado com a notícia. Ele se recusa a acreditar que aquela condição terrível seja sua realidade. O questionamento surge sobre a natureza daquelas lembranças. Seriam elas realmente as memórias de Baek e Uziel? As mãos de Uziel tremem intensamente enquanto ele tenta processar a dor. O desespero toma conta de seu ser. O jovem não consegue conter o pranto. Ele chora copiosamente diante da dura realidade que acaba de descobrir. A dúvida persiste em sua mente. Seriam aquelas realmente as suas memórias? E Uziel sente uma dor aguda na cabeça. Ele tenta se recompor enquanto luta contra o desconforto intenso. Ele permanece em silêncio, tentando organizar seus pensamentos confusos. O dia amanhece lá fora. Alguém se aproxima e avisa que ele finalmente acordou. Uziel observa atentamente enquanto alguém lhe dá instruções sobre o destino da viagem. A conversa parece ser decisiva para os próximos passos do grupo. O objetivo é claro. Eles chegarão em breve a Lesoisha, a cidade satélite de Arcanium, dando continuidade à sua jornada. A carroça segue seu caminho pela neve. Após algum tempo de viagem, o grupo decide parar para descansar um pouco. Uziel aproveita a parada para se espreguiçar e aliviar a tensão do corpo. O cansaço da longa jornada começa a aparecer. Uziel observa atentamente a figura encapuzada à sua frente. O silêncio da jornada é interrompido apenas pelo som do vento gelado. Ele parece confuso com a situação, enquanto a pessoa à frente se vira rapidamente. O clima gélido continua a dominar o ambiente. Sentindo o frio intenso, Uziel reflete sobre sua jornada. Ele percebe que suas preocupações eram infundadas e se sente aliviado por viver em tempos mais modernos. No mundo de Aether, a magia é comum, mas viagens longas dependem de trens, navios voadores e buracos de dobra. Uziel segue viagem em direção a Lesoisha para embarcar em um desses navios. Lesoisha fica no caminho para Arcanium, a grandiosa cidade da magia. O local abriga torres renomadas, ordens de cavaleiros e 5 academias de elite, sendo a Academia Stella a mais prestigiada de todas. A Academia Stella atrai gênios e nobres de todo o mundo. Uziel reflete sobre sua própria admissão e percebe que ainda não verificou suas habilidades atuais. Ao analisar sua condição, ele descobre a síndrome do vazamento de mana. Essa habilidade aumenta sua força, agilidade e sensibilidade, além de ativar um sexto sentido que detecta perigos automaticamente. Sopensizel reflete que o sexto sentido e a aceleração de detecção foram cruciais para sua sobrevivência. Ele reconhece que já teria morrido se não fosse por essas habilidades especiais. A síndrome do vazamento de mana é uma maldição que impede o acúmulo de energia no corpo. Essa condição acompanha Uziel desde a sua infância. Essa maldição é permanente e define a realidade de Baek e Uziel. Apesar das dificuldades, ele aprendeu a conviver com essa limitação física. No entanto,
Essa mesma condição permite que ele detecte mana ao seu redor. O sexto sentido compensa a falta de reserva interna de energia. Essa percepção aguçada permite que ele identifique ataques vindo de qualquer direção. A aceleração de sua detecção faz o tempo parecer desacelerar, permitindo reagir a ameaças rápidas demais para um humano comum. Essa habilidade é essencial, pois ele não pode usar mana e seu sexto sentido é limitado. O uso constante consome muito poder mental e traz consequências graves. Ao verificar seus status, ele nota que não estão ruins para um início. Ele reflete que, embora a sensibilidade fosse baixa originalmente, parece que sua presença alterou as estatísticas do personagem que ele mesmo criou. No mundo de Aether, o sistema é complexo. Não existe apenas um nível geral, mas um nível específico para cada um dos seus status. No sistema de Aether, as habilidades são organizadas em níveis, enquanto os status são medidos por estrelas. Alcançar o limite de 9 estrelas é um feito praticamente impossível para qualquer jogador. Ele reflete sobre sua longa experiência de 10 anos no jogo. O máximo que conseguiu atingir foi 8 estrelas em vigor e sensibilidade. O protagonista decide investir em sensibilidade para aprimorar seu sexto sentido e velocidade de reação. Ele acredita que pode aumentar seu vigor e flexibilidade por outros meios. Com a alteração confirmada, ele conclui a etapa. Agora, o foco muda para um problema crítico que ameaça sua sobrevivência. Ele enfrenta a perigosa síndrome do vazamento de mana. Se não evoluir sua habilidade para segredos da natureza rapidamente, ele não viverá por muito tempo. O protagonista percebe que a única forma de tratar sua síndrome do vazamento de mana e evitar o fim do mundo é ingressar na Academia Stella. Ele entende que não possui outra escolha para sobreviver. Ele suspira, admitindo que não queria ir, mas espera encontrar algo útil. De repente, uma notificação surge em sua frente, revelando que ele perdeu algumas mensagens importantes. Seus companheiros o chamam para partir imediatamente. Ele responde que vai logo, mas decide ignorar a notificação por enquanto, preferindo verificar o conteúdo mais tarde. Uma figura misteriosa de cabelos azuis observa a cena em silêncio absoluto. Sua expressão permanece serena enquanto o grupo se prepara para o caminho que virá. O grande navio voador corta os céus em direção a Arcanium. A jornada começa com a imponência da embarcação mágica sobre as nuvens. Dentro da cabine, os passageiros são instruídos a se sentarem para garantir a segurança durante o voo. Um homem observa o ambiente com atenção, notando cada detalhe ao seu redor. Alguns passageiros começam a zombar do recém-chegado. Eles comentam que ele parece uma criança perdida, questionando se ele nunca havia viajado em um navio voador antes. O tom de desdém aumenta quando chamam de caipira. Eles expressam indignação, sem entender por que Stella permitiria a entrada de pessoas tão simples no navio. Os passageiros continuam a zombar do jovem, criticando a academia por permitir a entrada de pessoas simples. Ele permanece em silêncio, sem demonstrar qualquer reação às ofensas proferidas pelo grupo. O rapaz suspira, mantendo a calma diante da hostilidade. Ele reflete que crianças são iguais em qualquer lugar, tratando as provocações como algo irrelevante. A indiferença do jovem enfurece ainda mais o passageiro. Ele questiona se está sendo ignorado e perde a paciência, xingando o rapaz com visível irritação. O passageiro perde a compostura e exige que o jovem pare imediatamente. O ambiente ao redor se torna barulhento com o alvoroço causado pela discussão. Irritado com o barulho, o homem questiona o motivo de tanta gritaria. De repente, ele trava ao notar algo inesperado que interrompe sua fúria. A presença da princesa Bion é revelada no local. O jovem se vira, surpreso ao reconhecer quem acaba de aparecer diante deles. O nome da princesa Bion ecoa pelo ambiente, deixando todos ao redor em choque absoluto com a revelação. A princesa do reino de Adolebit, Hon Bion, caminha pelo salão. Sua presença imponente silencia imediatamente as conversas paralelas dos convidados. Um dos presentes gagueja ao cumprimentar a Alteza. Ele parece intimidado pelo olhar penetrante e frio da princesa. O homem tenta manter a compostura, mas sua voz falha diante da autoridade de Bion. A princesa caminha pelo salão com elegância. Os convidados observam sua passagem com visível nervosismo e temor. Ao observar a princesa, surge a revelação de que ela é a vilã deste mundo.
Hong Byung é uma personagem central, mas seu destino é trágico. Não importa o caminho escolhido, ela sempre encontra um fim brutal. Em muitas versões dessa história, ela sofre humilhações constantes na academia até ser expulsa. Parece que os desenvolvedores do mundo possuem um ressentimento pessoal contra ela, garantindo que enfrente situações vergonhosas e dolorosas sem qualquer chance de redenção. Um rapaz comenta que ela é muito popular entre os jogadores homens por sua beleza. Contudo, ele confessa sentir um medo profundo, temendo ser morto caso tente se aproximar ou conversar com ela. De repente, o estômago do rapaz ronca alto, lembrando de suas necessidades básicas. Ele decide que é hora de buscar algo para comer e se afasta pelos corredores. Ele encontra uma vitrine repleta de doces e iguarias deliciosas que brilham sob a luz. A variedade de sobremesas parece irresistível para qualquer um que passe por ali. O rapaz caminha pelos corredores enquanto reflete sobre os preços elevados. Ele decide que só irá se alimentar quando finalmente chegar em Arcanium. Um som agudo ecoa pelo ambiente, interrompendo seus pensamentos. O rapaz para e olha ao redor, atento ao que está acontecendo. Um anúncio geral é feito para todos os presentes. A mensagem informa que a chegada em Arcanium ocorrerá em apenas 10 minutos. Um aviso ecoa pelo ambiente, instruindo todos a se dirigirem para o primeiro andar. O anúncio reforça que a chegada em Arcanium acontecerá em apenas 10 minutos. O rapaz reflete sobre o momento e se pergunta se tudo está finalmente começando. Ele parece tenso com a proximidade do destino. Ele aceita sua nova realidade e decide seguir em frente. Com determinação, ele se prepara para enfrentar o que vier a seguir.